Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que está aí na internet, eu quero falar algo para você. Nós vamos orar por você. Então você começa a mandar as suas mensagens, as suas orações. Que no final dessa palavra, nós vamos orar por você. Não vamos orar, fazer simplesmente uma oração, mas nós vamos invocar o poder de Deus sobre a sua vida, para que você possa ser curado, para que você possa ser sarado, no nome de Jesus. Não no nosso nome, não no nome da igreja, mas no nome de Jesus. Porque dele e para ele são todas as coisas. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Pastor me deu oportunidade, e a gente fica assim meio... A gente tem palavras, né? Mas a gente quer fazer a palavra que está no coração de Deus para o povo. Não a palavra que nós gostamos, não a palavra que a gente quer, mas a palavra para que possa abençoar o povo. Então abre a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Passagem que todo mundo já leu. Todo mundo já tem uma palavra baseada nessa palavra. O pastor já pregou aqui também sobre essa palavra, falou algumas coisas. Nós vamos também falar sobre Atos capítulo 8. Eu vou começar lendo no versículo 4. Diz o seguinte: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Os que estavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Até aí, primeira parte, depois eu vou para a segunda parte. Depois a gente vai começar a ler do versículo 8. Nós estamos num tempo onde as pessoas estão aflitas, onde as pessoas estão com medo, tenebrosas, porque algo aconteceu com a humanidade. Algo aconteceu para que a humanidade pudesse ser despertada, para que a humanidade pudesse refletir naquilo que ela era, ou naquilo que ela é. E a humanidade percebeu que ela precisava de um Salvador. A humanidade percebeu que ela precisava de um libertador, daquele que cura as suas enfermidades, aquele que sara as suas feridas. A humanidade percebeu que precisava de alguém que pudesse sanar todas as suas dificuldades. E aqui em Atos dos Apóstolos havia também essa humanidade. E as pessoas necessitavam de algo para mudar as suas vidas. As pessoas necessitavam de algo para mudar a sua perspectiva de uma vida melhor. E elas estavam
sendo influenciadas por várias situações. Depois nós vamos ler mais embaixo. Mas alguns homens, algumas mulheres resolveram seguir a Jesus. Resolveram seguir o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho que transforma a vida, o Evangelho que dá a vida. Mas aqueles invejosos, aqueles que estavam arraigados numa religiosidade, eles não aceitavam que as pessoas pudessem mudar a sua vida e queriam que as pessoas ficassem na mesma, na sua religiosidade. Mas alguns homens não fizeram isso e mudaram a sua vida por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Filipe, o homem, vamos dizer assim, como nós, comum, não era um dos 12, mas ele era temente a Deus. Ele era um homem que confiava em tudo aquilo que ele recebeu de Jesus, tudo aquilo que ele recebeu da palavra de Jesus. E nesse tempo a igreja foi perseguida. E Saulo, ele era feroz em perseguir a igreja. Se você for ler no capítulo 7, você verá isso. Ele era feroz em perseguir a igreja. E muitos perseguiam a igreja, tanto que Estevão foi apedrejado e morreu, porque ele era um daqueles que pregavam o Evangelho de Jesus Cristo. E a igreja começou a dispersar por causa da perseguição que houve. E essa perseguição fez com que a igreja se espalhasse pela terra, se espalhasse por aqueles lugares, não ficasse somente em Jerusalém. E assim foi. E Filipe foi para Samaria. Mas algo que Filipe carregava, que ele nunca esqueceu, e que ele não abria mão, era de pregar o Evangelho. Apesar de que ele tivesse que sair da sua casa, do seu aconchego, do seu lar, dos seus amigos, ele não abriu mão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês estão me perseguindo aqui, eu vou para outra cidade, mas a minha essência eu não vou deixar. A minha essência eu não vou largar, que é Jesus Cristo. E assim ele foi. E assim ele foi. A situação, meu irmão, minha irmã, pode mudar, mas a sua essência, o que é principal em você, isso não pode mudar. Isso não pode mudar. Filipe tinha a essência de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo dentro dele, no seu coração. Mesmo saindo da sua parentela, mesmo saindo da sua cidade, essa essência continuou com ele. E ele continuou a pregar o Evangelho. E assim ele foi. E começou a pregar o Evangelho. E esse Evangelho é tão poderoso
E esse evangelho é tão tremendo que as pessoas puderam ver as maravilhas do Senhor através de Filipe. Pessoas foram curadas, pessoas foram saradas, pessoas mudaram de vida por causa do evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que Filipe recebeu, mesmo na sua situação, mesmo sabendo que ele não estava no seu aconchego do seu lar, na sua cidade, mas não importava, o importante era pregar o evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas, por causa dessa pandemia, estão em casa, estão nas suas casas, mas não é simplesmente ficar em casa, mas estão fechadas, estão atribuladas, não sabendo o que fazer, não sabendo o que agir. Se Filipe pensasse como nós, o evangelho não seria pregado em Samaria. Se ele pensasse como nós pensamos, como muitos pensam, o evangelho não seria pregado, porque ele iria se esconder e arrumar um lugarzinho e ficar lá sossegadinho, porque a perseguição era grande. Mas ele não. Ele sabia em quem ele cria e sabia que o evangelho era o poder de Deus. E ele foi pregando o evangelho. E Deus estava com ele, Jesus estava com ele, o Espírito Santo estava com ele. E ele começou a pregar. E muitos viam ele pregando. E abriam o seu coração para receber o evangelho. E ele começou a pregar. E ele começou a curar os enfermos. Paralíticos andavam, cegos viam, surdos ouviam. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que transforma as vidas, que transforma você, que transforma a mim, fazendo que nós sejamos nova criatura. E assim Filipe fez. Pregava o evangelho com autoridade, com ousadia. E as pessoas iam sendo curadas. E quando ia sendo curada, começavam a dar atenção no que o Filipe falava. Começaram a dar atenção no que Filipe falava. E as pessoas começavam a receber a Jesus como o único e suficiente Salvador. Nesses tempos de dificuldade que você está passando, que nós estamos passando, nós precisamos nos voltar para aquele que pode fazer todas as coisas. Nesse tempo, não é tempo de você ficar ocioso, não é um tempo de você ficar na sua casa, tremendo, com medo, mas é tempo de você saber quem está em você é maior que todas as coisas. Nós sabemos que nós temos crido, e nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E assim Filipe fez. Ele saiu, ele não se escondeu na sua dificuldade. Ele não se escondeu na sua dificuldade, mas caminhou, foi para outra cidade e lá pregava o evangelho. Ele pregava o evangelho. Você que está em casa, você tem a sua dificuldade, eu entendo. Mas não fique omisso na sua dificuldade. Prega o evangelho, anuncie a Jesus. Ele é o Salvador da humanidade.
aquele que está em você é maior do que está no mundo. Por isso, não fique temeroso nos acontecimentos, no que vai acontecer, o que aconteceu, mas anuncie Jesus Cristo, porque Ele é a sua vida, ou deveria ser a sua vida. E assim Filipe fez, e pregava o evangelho por toda a criatura. O povo ouviu e viu os sinais miraculosos que Filipe fazia. E eu pergunto para você, quais sinais estamos apresentando nesse tempo de pandemia? Quais sinais nós estamos apresentando nesse tempo de pandemia? Num tempo onde essas emoções estão sendo perseguidas, assim como fizeram com Filipe, as emoções dele foram perseguidas. Literalmente ele foi perseguido. E se ele bobeasse, ele iria morrer também. Mas eles foram para outra cidade. Mas na outra cidade, a essência dele continuou de pregar o evangelho a toda criatura. Oh, Jesus. Aleluia. 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 Versículo 7. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Se você não entendeu, eu vou dizer para você. E havia grande alegria naquela cidade. Por que havia grande alegria? Porque o evangelho foi pregado. Porque o evangelho foi pregado. Porque o evangelho foi anunciado. E as pessoas eram curadas, eram saradas. As pessoas aceitaram a Jesus. Porque Filipe se dispôs a fazer isso. Ele não olhou para a sua dificuldade. Ele não olhou para aquilo que ameaçava, mas continuou a pregar o evangelho. E quando isso aconteceu, a alegria invadiu aquela cidade. A alegria de conhecer Jesus, o nosso Rei, o Senhor da alegria. Oh, Jesus. É chegado o tempo de você sair da sua mermice, sair da sua paralisia e se voltar em Jesus para as pessoas. Oh, Jesus. Porque há uma necessidade das pessoas ouvirem e perceberem e sentirem o que você já ouviu, está ouvindo, está sentindo, a alegria de estar em Cristo Jesus. Versículo 9. Vamos continuar lendo. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, o qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E entendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Estava atônito, porque ele fazia mágica,
Ele enganava o povo. Ele fazia algumas coisas que aos olhos dos homens seria bom, mas ele era um enganador. Ele iludia o povo. Mas chegou Filipe com a verdade de Jesus Cristo. E a ilusão daquele homem não pôde sobrepor na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Porque ele próprio quis se converter a Jesus. Ele próprio queria essa bênção que Filipe carregava. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha descido o Espírito Santo ainda. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus, porque porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado, falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o Evangelho. Começou com Filipe. Filipe foi aquele que se dispôs a pregar o Evangelho em meio à sua situação. Nessa noite você está aqui, você está na sua casa. Em qual situação você está? Em qual situação você está? A situação de Filipe era que Saulo estava perseguindo a igreja. A situação de Filipe é que ele viu um dos seus irmãos sendo apedrejado e sendo morto. Ele saiu daquele lugar e foi para outro lugar. Mas ao sair daquele lugar e ir para outro lugar, ele não se esqueceu da sua essência, não se esqueceu daquilo que ele era. E ele continuou a fazer aquilo que ele fazia em Jerusalém, continuou a fazer em Jerusalém. E é interessante aqui que nessa época, Filipe não era um dos 12. Para dizer, não, ele era um grande lá em Israel. Ele tinha autoridade. Não, Filipe era comum, como nós. Filipe era homem que recebeu o Evangelho com todo o seu coração.
e percebeu que o evangelho era mudança de vida. O evangelho era mudança de vida, e ele mudou a sua vida. E ele sabia, se ele pregasse esse evangelho, outras pessoas poderiam mudar a sua vida. E assim ele fez, e continuou a pregar o evangelho. Aquele que viu Felipe, ele viu que o evangelho era o evangelho que transforma vidas. Viu que o evangelho é aquele que restaura vidas, que traz vida e abundância para aquele que recebe a Jesus. E Felipe continuou a sua caminhada. E pelo Espírito, ele foi levado a uma pessoa, um etíope. E esse etíope estava numa carroça andando, cavalgando, né? Cavalgando. E Felipe encostou do lado dele. E Felipe perguntou: entendes o que está lendo? Você percebe o que está lendo? Você conhece o que está lendo? Você entende? Ele falou, o etíope falou: como posso entender se ninguém me explica? E mandou Felipe subir. E Felipe foi e pregou o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que transforma a vida. E a pregar esse evangelho, o etíope não teve outra saída a não ser se render a Jesus, o Senhor do evangelho, o Salvador da humanidade. E aquele etíope foi contente para seu lar, para a sua cidade, sabendo que Jesus Cristo é aquele que transforma vidas, é aquele que dá nova vida para qualquer pessoa. Eu disse para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Basta você se render a Ele. Basta você reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. E assim o fez. E Felipe foi levado de um lugar para outro em um piscar de olhos. Porque assim era necessidade, porque assim era preciso. Quando nós estamos no evangelho, quando nós pregamos o evangelho, assim como Felipe faz e fez, nós estamos sujeitos, ou estamos, não sei se é sujeito a palavra, mas nós estamos sobre a unção do evangelho. E essa unção faz com que você possa fazer coisas grandiosas através de Jesus Cristo. Felipe foi levado de um lugar para o outro, porque havia necessidade do evangelho ser pregado a toda criatura. E aquele que era perseguidor da igreja, que era Saulo, ele estava a caminho para Damasco. Ele com seus parceiros caminhava, cavalgando. De repente, uma luz grande, forte e poderosa brilhou sobre ele. E ele literalmente caiu do cavalo. Literalmente caiu do cavalo. E o Senhor falou com ele. E o Senhor o trouxe para perto. E Deus usou um homem chamado Ananias para falar com Paulo, para orar por Paulo, para que Paulo fosse liberto,
para que Paulo fosse salvo, para que Paulo fosse aquele homem no qual o Senhor separou para ser o evangelista. Filipe e Ananias, duas pessoas que se entregaram a Jesus, que se entregaram a realizar o evangelho de Jesus. E eles estão aqui na Bíblia, para que você possa pegar o exemplo deles, para que nós possamos pegar o exemplo dele. O evangelho é o poder de Deus. Você que está em casa, nós que estamos aqui, não importa a perseguição que você passe, não importa aquilo que você está passando, o importante é o evangelho de Jesus Cristo. O importante é o evangelho de Jesus Cristo. Não se deixe enganar pelas perseguições. Não se deixe enganar por aquilo que o mundo apresenta para você. Fique firme no propósito. Fique firme no seu propósito de pregar o evangelho a toda criatura. Filipe podia desanimar, Ananias podia desanimar, porque Paulo perseguia a igreja. E ele até questionou o Senhor: Senhor, mas esse é Paulo, é aquele que persegue a igreja, é aquele que está matando, aquele... E o Senhor falou para ele: Ananias, não, vai lá, eu quero ele para mim, ele vai ser um grande pregador, vai lá, pode ir lá. E Ananias obedeceu a palavra do Senhor. Eu estou ministrando essa palavra para você, para que você não tenha medo. Eu coloquei esses dois personagens para que o medo que está em você agora possa ser tirado. Porque esses homens, eles poderiam recuar mediante a pressão do mundo, mediante a pressão das coisas que acontecem nesse mundo. Mas eles não recuaram, eles avançaram e conquistaram para o Senhor. Esses dois homens, homens valentes de Deus, eles foram em frente, em meio às suas tribulações, em meio às suas perseguições, em meio às pressões da vida. Eles não recuaram, eles foram em frente e pregaram o evangelho a toda criatura. Mesmo enfrentando situações adversas, mesmo sendo perseguido, mesmo o medo às vezes batendo no seu coração, mas eles foram em frente, sabendo que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles, que o evangelho é o poder de Deus. Qual o evangelho que você tem pregado? Qual o evangelho que você tem vivido? O evangelho que recua? O evangelho que se esconde? Qual o evangelho que nós temos pregado, que nós temos vivido nesse tempo? Essa pandemia não é para te parar. Essa pandemia é para você anunciar Jesus Cristo, aquele que resolve todas as coisas, aquele que cura, sara e liberta. Deus está com você e Ele vai te usar para abençoar as pessoas, para curar as pessoas. Receba isso no teu coração. É chegado o tempo, e já passou o tempo, da igreja ser a igreja do Senhor. Não ser uma igreja de fachada, mas a igreja do Senhor que faz essas coisas.
E eu quis falar de Felipe, porque ele é um homem comum como você e eu. A gente fala de Paulo, a gente, pô, mas Paulo. É que nem eu e você também, Paulo. Era a mesma coisa. Mas as pessoas, na sua mente, pensam que Paulo era um grande homem de Deus. Mas e Felipe? E Ananias? Homens que fizeram prodígios. Fizeram grandes coisas no nome do Senhor. E você também pode fazer. Mas é preciso se colocar diante do Senhor. É preciso fugir, se afastar do medo. É preciso olhar para Ele, o nosso consumador, o nosso Senhor, a nossa vida. Muitos estão com medo. Muitos estão distraídos. Muitos não sabem o que fazer. É necessário pregar o Evangelho a toda criatura. É necessário anunciar o Evangelho a toda criatura. Quando você recebeu a Jesus, aceitou a Jesus, foi para isso que Ele te recebeu. Para que você anunciasse esse Evangelho. Não deixe que as situações desse mundo entorpeça a sua mente. Mas fique firme na palavra que o Senhor tem falado com você dia após dia. Fique firme nessa palavra, porque essa palavra vai te dar vitória. Essa palavra é vida para você. Se ficasse com medo e recuasse, quem ia anunciar o Evangelho em Samaria? Quem ia confrontar aquele homem que fazia magias, que enganava o povo? Deus está te chamando. É você mesmo, Deus está te chamando. Não se sinta incapaz, porque a nossa capacidade vem dele. Todos nós somos capazes de fazer e pregar o Evangelho. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Saia da sua mesmice. Saia do seu medo agora. Em nome de Jesus. Saia do seu medo agora. E comece a anunciar o Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus. Para curar, para sarar. Para trazer para perto. Há muitos Paulos que estão esperando a sua palavra. Há muitos Paulos que estão esperando a sua palavra para poder explodir o Evangelho na face da terra. Mas é necessário que Ananias se coloque à disposição. É necessário que Felipe se coloque à disposição para anunciar esse Evangelho. Você é um anunciador desse Evangelho. Você é aquele que Deus conta para que esse Evangelho possa ser anunciado. Esteja sensível à voz do Senhor. Esteja sensível à voz do Senhor. As pessoas precisam sair da ilusão. E você tem a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, se coloque à disposição.
Não olhe para a sua circunstância. Se coloque à disposição de Jesus Cristo para anunciar esse evangelho. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Deus te chama mesmo sabendo que você está nessa fase, mesmo sabendo que você às vezes se acha fraco, mas Deus está te chamando, porque é Ele que te fortalece, é Ele que te ajuda. Ele está te chamando, assim como chamou Felipe, assim como chamou Ananias, para anunciar o evangelho, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Ele está te chamando. Muda o foco. Muda o foco da sua situação e foque em Jesus Cristo. Foque em Jesus Cristo. Tira o foco daqui, da situação que você está passando. Foque em Jesus Cristo. Ele é a razão por que você está aí. Ele é a razão porque nós estamos aqui. Jesus Cristo. Ele quer te levantar como fez com Felipe. Ele quer te levantar como fez com Ananias. Estar em suas mãos. Está nas nossas mãos. Vamos ficar em pé. Vamos louvar o Senhor. Você que está aqui, feche seus olhos. Você que está aqui nessa casa. Você ouviu a palavra do Senhor. Você ouviu que, por mais que você tenha passado por dificuldade, por mais que você esteja passando por dificuldade, há um Senhor na sua vida. Há um Senhor na sua vida que Ele muda todas as coisas. Há um Senhor na sua vida que Ele realiza todas as coisas. O que Ele pede a você, o que Ele espera de você, é que você mude o foco. Mude o foco. Mude o foco da sua esperança, da sua perspectiva. Mude o foco. Tire o foco das necessidades. Tire o foco das enfermidades. Foque no Senhor. Foque em pregar e fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Nós vamos orar por você que está na internet, para você que está aqui. Enquanto a Eve vai louvando ao Senhor, você se coloca diante do Senhor. Enquanto nós estamos louvando, se coloca à disposição do Senhor. Porque assim como Felipe fez, assim como o Evangelho do Senhor Jesus Cristo curou enfermidades daquelas pessoas que estavam naquele lugar em Samaria, o Evangelho do Senhor é o mesmo hoje. E Ele cura você, Ele transforma você, Ele restaura você. Louve ao Senhor. Se coloque diante do Senhor agora. Nós vamos orar por você enquanto a Evelyn vai louvar ao Senhor.
Vai se colocando diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui. Eu preciso estar em Ti, Jesus. Eu preciso estar em Ti. Sim. Tua glória é o meu lugar. Fala pra Ele, eu quero mais, Senhor. Quero mais. Quem olhar em Teus olhos, Sim. não será mais o mesmo. Encontrou o Teu amor. Filipe olhou pra Ele. Filipe olhou pra Ele. Quem olhar Olhe pra Ele, olhe pra Ele, olhe pra Ele. olhos não será mais Oh, Jesus. o mesmo. Encontrou o Teu amor. Eu olhei pra Ti, Senhor. Olhe pra Ele, olhe pra Ele, olhe pra Ele. Eu olhei pra Ti, Senhor. Sim, Senhor. Olhamos para Ti nessa noite, Senhor. Olhei pra Ti, Senhor. Eu olho para Ti, Jesus. Eu olhei pra Ti, Senhor. Sim, Senhor. Nós olhamos para Ti nessa noite. Tua presença é o meu Entra na presença do Senhor. Entra. Tua presença é o meu lugar. E a Tua presença é o meu lugar. E a Tua presença é o meu lugar. Nós vamos orar agora. Tem duas pessoas aqui que pediram oração. A irmã Maria Matos e a sua irmã Lourdes. A irmã dela infartou e ela pede oração. Nós vamos orar. Assim como Filipe orou pelas pessoas, as pessoas foram curadas no nome de Jesus. Nós vamos orar também para que essas pessoas possam ser curadas. Exerça a sua fé agora. Exerça a sua autoridade agora no nome de Jesus. Levante as suas mãos. Nós vamos orar. Sim, Senhor, nós estamos aqui. A dona Maria Matos, Senhor, é a sua irmã Lourdes. Elas estão pedindo oração, Senhor, porque elas estão enfermas, Senhor, e elas precisam da intervenção do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda enfermidade bate em retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos agora, enfermidade bate em retirada agora em nome de Jesus. Oramos para que tenha vida. Vida de Deus agora. Vida de Deus agora. Sobre a irmã Maria, sobre a irmã Lourdes, vem agora a vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Sei, canta lá, receba a vida, irmã Maria. Receba a vida, irmã Lourdes, agora. Ser sarada, ser curada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há vários irmãos, Senhor,
que congregam aqui nesse lugar, que estão em casa. Eles sabem as suas necessidades, Senhor. Mas eu quero orar por essas pessoas que estão em casa, Senhor. Essas pessoas, Senhor, que estão com medo. Estão com medo, Senhor. Eu quero orar por essas pessoas. Eu quero orar pela sua vida que está com medo agora. Eu quero, Senhor, que venha o amor do Senhor sobre essas pessoas. Venha o amor do Senhor sobre essas pessoas. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, Senhor. Venha o teu amor sobre essas pessoas agora. Oh, em nome de Jesus, receba o amor do Senhor. Receba o amor do Senhor que lança fora todo medo. Sobre a tua vida não vale nenhum encantamento. Sobre a tua vida está a bênção do Senhor. Lance o medo fora. Saia desse medo agora em nome de Jesus. Venha para o braço do Senhor. Venha para os braços do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo tipo de enfermidade. Todo tipo de enfermidade sai do seu corpo agora. Agora. Agora em nome de Jesus. Você está com sintoma desse vírus. Você que está com sintoma desse vírus, receba a vida de Deus agora. Receba a cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a vida de Deus agora em nome de Jesus. Ser sarado, ser curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia do seu medo e venha para os braços do amor de Jesus. Porque o amor de Jesus lança fora todo medo. Saia do seu medo e venha para os braços do amor de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está. O Senhor está com você agora. Você que está com esse sintoma de medo agora, o Senhor está ao seu lado agora. E Ele fala para você: venha para os meus braços de amor. Venha para os meus braços de amor. Venha, venha, venha. Venha para os braços do amor de Jesus. Aleluia. 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 Oh, oh, aleluia. Você que está aqui, eu libero uma unção sobre você. Uma unção que você não vai desistir. Uma unção no qual você vai se dispor
anunciar o evangelho a toda criatura. Uma unção que lança fora todo medo. Eu libero sobre você uma unção que você será irresistível ao pregar esse evangelho a toda criatura. Receba em nome de Jesus. 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 Receba essa unção. Receba essa unção. Em nome de Jesus.